Salve, salve, meus amigos do canal Meus Direitos. Eu sou Luan, advogado, e nesse vídeo a gente vai reagir à seguinte situação e responder juridicamente se ela está correta. O Thiago Nigro fez um shorts aqui dizendo que existe pena de morte no Brasil. Vamos conferir aqui. Você sabia que no Brasil tem pena de morte? Não sabia. Como assim? Você sabia disso, Pra quê? senhor Storyteller? Não tem. Tem? Tem, cara. Não é fake Tem. news? Uma ocasião onde existe a pena de morte no Brasil. É verdade? É, olha só, se você for convocado para lutar uma guerra, você é obrigado aí? Acho que sim, né? Você é. E se durante a guerra você desistir, Morte. ou você trair a sua pátria, pena de morte. Mentira, sério? Cara, você não pode negar ir pra uma guerra mesmo que você não concorde. Uhum. E se você negar, você morre. Caraca, olha isso, cara. Mas Isso eu é não posso bizarro. fazer corpo mole? Tipo assim, eu vou, mas, pô, pessoal, vai indo aí que eu vou depois, sei lá, sabe? Você fica meio escondido, você... Dá pra dar um migué, com certeza. Então, será que tá certo isso que o Thiago Nigro falou? Vamos descobrir aqui o que diz a Constituição e a legislação aqui do nosso país. Primeiro ponto, a Constituição Federal, aqui no artigo 5º, inciso 47, diz o seguinte: não haverá penas de morte. Então você já percebe o seguinte: a regra no país é não existir pena de morte, tá? A pena máxima seria prisão, salvo, ou seja, exceto em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. O que diz esse 84, inciso 19? Ele diz o seguinte, que compete ao presidente da República declarar guerra no caso de agressão estrangeira, ou seja, quando a gente está sofrendo uma invasão, igual aconteceu ali no caso da Ucrânia e a Rússia. Então a Rússia invadindo a Ucrânia ali, o presidente ucraniano, se fosse o nosso caso, iria se utilizar dessa disposição legal aqui, pedindo autorização para o Congresso Nacional ou referendando, né, por causa de uma emergência, às vezes não dá para pedir uma autorização, decretar ali então a mobilização nacional, que é justamente você convocar tropas para a defesa da sua pátria. E aí o Thiago Nigro disse que se você trair a pátria, você sofre pena de morte, ou se você simplesmente fugir da convocação para a guerra. Vamos descobrir o que diz o Código Penal Militar, que é ali que está prevista a pena de morte em caso de guerra. Primeiramente, o Código Penal Militar diz o seguinte, artigo 56, a pena de morte é executada por fuzilamento. Então é assim que ocorre, não é enforcamento ou qualquer outro tipo de coisa, também não é cadeira elétrica, tá? É fuzilamento. Assim também ocorre na Indonésia, por exemplo. E quais são os casos então, Luan? Primeiramente, sempre lembrando, é em caso de guerra. Fora o caso de guerra, não a guerra que a gente vai atrás de um outro país ou vai apoiar um país numa outra guerra. Não, é quando a gente sofre a invasão estrangeira, tá? Tem que ser uma interpretação bem restritiva aqui, porque afinal a gente está falando de direito à vida. Então o primeiro crime aqui que cabe pena de morte é o crime de traição, como de fato disse ali o Thiago Nigro, que diz o seguinte: tomar o nacional armas contra o Brasil ou Estado aliado ou prestar serviços nas Forças Armadas de nação em guerra contra o Brasil. Ou seja, você ajudar ali o país que está te invadindo, tá? Só que tem um detalhe, a pena não é automaticamente de morte, igual disse ali o Thiago Nigro. Perceba aqui, ó, a pena pode ser de morte em grau máximo ou pode ser de reclusão, que é a prisão, em grau mínimo. Depende ali das circunstâncias do caso, de qual foi o dano que aquela traição ensejou a pátria. É óbvio que isso envolve várias situações de subjetividade. De qualquer forma, existe uma gradação aqui. Então é só se a traição teve uma repercussão muito grande que aí aplica-se a pena de morte, tá? Então vai passar ainda por um julgamento pela justiça militar para verificar se realmente houve um dano muito grande à pátria, de tal modo a justificar a pena de morte. Então não é automático, tá? Esse é o primeiro ponto. Então tem vários delitos ali, por exemplo, não apenas esses dois casos: coação a comandante, entrar em conluio, usar violência ou ameaça, provocar tumulto ou desordem, com o fim de obrigar o comandante a não empreender ou acessar ação militar, ou seja, você ser um rebelde ali. De novo, a pena máxima é morte, mas pode ser reclusão. Tem também ali, ó, o crime de covardia, ou seja, você ser o cagão ali, né? Provocar o militar por temor em presença do inimigo a debandada da tropa ou guarnição, impedir a reunião de uma ou outra, ou causar alarme com o fim de nelas produzir confusão, desalento ou desordem. Pena máxima, morte. Espionagem também, crime de motim também, apenas aos cabeças ali, quem realmente gerou a motinagem. Olha só também, rendição, tá? Rendição é um crime que pode causar pena de morte quando o comandante não esgotou os recursos extremos de ação militar. Olha só que importante isso aqui, demonstrando que rendição não é uma opção, hein, do militar. É só quando não tem mais outra opção mesmo. Olha só outro crime aqui, abandono de posto. Quando você abandona ali o seu posto, tá? Pode causar pena de morte. A deserção, que é o 391 do Código Penal Militar, que é um dos casos que o Thiago Nigro comentou. Perceba que a deserção
pura e simples não acarreta a pena de morte. Mas a deserção com presença do inimigo, que seria uma deserção qualificada, digamos assim, desertar em presença do inimigo, morte. Então você percebe aqui que tem diversas condições, diversas restrições, ainda bem, afinal, a gente está falando de direito à vida novamente, e não são apenas aqueles casos que o Thiago falou, então o que ele disse está parcialmente correto, né? Óbvio, não se exigiria alguém que não é formado em direito trazer ali uma explicação completa, por isso que eu estou complementando aqui para vocês. E a minha opinião sobre isso é que, de fato, isso é um remanescente completamente autoritário na atual república no Brasil, e basicamente isso só demonstra o quanto o Estado se assemelha a uma máfia. De fato, ele acaba sendo uma máfia, porque afinal, simplesmente por você trair ou se acovardar ao chamamento a uma convocação para a guerra, você é morto. Isso também ocorre na máfia. Se você trair a máfia, você é morto. Então não há distinção nenhuma, tá? Então muito cuidado com esse sentimento nacionalista, porque a pátria não vai hesitar em te matar caso você descumpra suas ordens em caso de guerra. E se você gostou desse vídeo, por favor, clique aí embaixo no botão de gostei. Eu sou Luan, advogado. Até a próxima.